Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, jovens de todo o Brasil, meus amigos de infância, pessoas que se acloparam às redes sociais, tvsei.com, Rádio Fraternidade, nossos votos cordiais de muita paz a todos os brasileiros e brasileiras desta nação. Eu peço a você alguns minutos de atenção. Nós temos algumas teorias sobre o jogo da loteca. Aqui no Brasil, eu sou quem acerta mais pontos na loteca com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro, eu acerto mais que todas as pessoas. Com pouco dinheiro. Sempre nós jogamos 2 duplos, R$6. 4 bilhetes de R$6. Dessa vez, nós jogamos 12 reais. Mas não é o nosso costume. Nosso costume é jogar pouco duplo. Pouco duplo. Eu estava mostrando uma teoria para as pessoas. Uma teoria que é muito demorada. Que deu 1 hora e poucos minutos. O YouTube cortou a teoria no meio. Cortou no meio. Ficou apenas 33 minutos. Eu resolvi agora fazer vídeos mais curtos, de 15, 20 minutos, até 30 minutos, para explicar coisas complicadas. São 52 teorias que fazem nós acertar mais pontos na loteca. Nesse jogo fizemos 11 acertos no 959. Mas geralmente nós sempre fizemos 9, 10, 11 para cima. Sempre nós vamos bem nos palpites. Seria bom que todos os brasileiros compreendessem as coisas que eu quero falar. Nesse momento, agora, eu vou tentar passar a teoria chamada pressão atmosférica, altitude e pressão atmosfera. Isso influencia os times de futebol. Se você acha que a altura das cidades não influencia, vá jogar bola lá na Colômbia, na cidade de Potosí, lá na Colômbia. Você não consegue respirar. Só que antes de eu falar as teorias, eu preciso provar para você que as teorias dão certo. Porque nesses canal tem muita gente que me duvida, muito fake, que não me conhece, não me entende, e vem e me agride, fala bobagem, me xinga. Eu não gosto disso, eu não gosto. Eles não me compreendem. E depois, quando eles me compreendem, quando eles começam a me entender, eles ficam meu amigo. Isso faz 3 meses que eu estou na internet. 13 fake me agrediram. 13. Todos eles, após algum tempo, 3 ou 4 semanas, começaram a enxergar que realmente eu acerto bastante. Daí ficaram meus amigos. Mas antes deles ficarem meus amigos, eles me prejudicam a minha saúde e prejudicam também o canal. Hoje tem 2 fake me atacando, me falando de tudo quanto é bobagem.
Eles não me conhecem, não sabem, eles não sabem ainda que eu acerto bastante. Quando esses fake perceber que eu acerto bastante, eles vão ficar meus amigos igual aqueles outros 12 fake que se tornaram meu amigo. Tá entendendo? Eu vou ter que falar rápido sobre essa teoria da pressão atmosférica, da altura das cidades, senão o tempo passa muito e eu não consigo explicar. Eu vou tentar explicar. Primeiro, eu quero que você que está me vendo, você que é um homem de meia idade, um homem de 50 anos, ou mais, ou menos, eu quero que você vá caminhar e suba aquela subida perto da tua casa. Suba aquela subida caminhando. Aquela subida, a subidão, né? A subida, que tem 100 metros, né, de altura, né? Sobe, vai caminhar. Você tem que entender que quando você for caminhar, subir a subida, você vai cansar. Tu vai cansar. Lá em cima da subida é alto. Aonde você está na baixada é baixo. Se você subir lá em cima, apenas 100 metros, se tu subir para cima, o seu corpo vai responder de uma maneira. Agora você pense um pouco, eu sou o ninja, eu estou certo, mas reflita comigo. Se apenas 100 metros de diferença, 150 metros de diferença já dá problema no seu corpo, que tem 50 anos, a mesma coisa acontece com o jovem de 25 anos, de 30 anos. Se ele sair da baixada, a baixada do bairro que ele mora, da baixada, e ele subir uma montanha de 200 metros, 300 metros, ele vai sentir a diferença. Você que é caminhoneiro sabe o que eu estou falando. Quando você está viajando, faz pim, pim no teu ouvido, A mudança da pressão, ela dá um problema no teu ouvido. Você que é caminhoneiro sabe disso. Quando você sai de uma cidade mais baixa para uma cidade mais alta, dá um estralo na tua cabeça, dentro do teu ouvido. Dá um estralo na tua cabeça. Você, de uma hora para outra, tu começa a escutar mais. Tu escuta mais barulho. Tu fica, pum, faz assim na tua cabeça. Isso é pressão atmosférica. Pressão atmosférica. É impossível você tirar os teus 2 pés do chão. Você não consegue tirar os 2 pés do chão sem você pular para cima. Tu não consegue. Tu ergue um pé, o outro pé teu fica no chão. Você ergue o outro pé, um pé teu fica no chão. Eu estou falando essas coisas para você entender que a pressão atmosférica influencia nos times de futebol. O Flamengo foi jogar lá no Rio Grande do Sul, na cidade do Juventude, o Flamengo. O Flamengo é um time da Baixada, é do nível do mar, é 4 metros, 8 metros, é um time da Baixada, o Flamengo. Ele sofre quando ele vai jogar num lugar mais alto, numa montanha. Ele sofre. Não importa se é o Flamengo ou se é um time, outro time, não importa. Um dos melhores times é o Flamengo. Eu vou usar o Flamengo como exemplo. O Flamengo foi lá no sul, lá em Caxias, na Serra. Chama-se Serra Gaúcha. Lá é 900 metros. 900 metros de altura a cidade de Caxias. É outra coisa. O Flamengo saiu da Baixada, pegou avião, né, e foi lá. Os jogadores sentem a diferença. Isso que os jogadores são acostumados a viajar. Os caminhoneiros também são acostumados a viajar.
Só que os caminhoneiros também sentem a diferença quando viajam 10 horas de um estado para o outro, de uma baixada para uma montanha, ou da montanha para a baixada. Os caminhoneiros sentem a diferença da altitude. Os jogadores também sentem. Essa teoria chama-se teoria da altitude e da pressão atmosférica. Nesse dia que o poderoso Flamengo foi lá no sul, no Rio Grande do Sul, o Juventude ganhou do Flamengo. O Juventude ganhou do Flamengo. Como que pode um time porcaria? O Juventude é uma porcaria. Como que pode um timezinho desse, que perdeu até o técnico, perdeu pro Grêmio? O Grêmio é meu time é o Grêmio. O Grêmio é uma porcaria, o time do Grêmio. É um timezinho. O Juventude perdeu pro Grêmio. Agora, nesse fim de semana, perdeu pro Grêmio. E ganhou do Flamengo. Como que o Juventude foi ganhar do Flamengo? O poderoso Flamengo. Ganhou do Flamengo. A altitude, ela prejudica as pessoas. É isso que eu quero te dizer. É isso que eu quero te falar. Os times que saem da Baixada, quando vão jogar na montanha é 900 metros para cima, 600 metros. Lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, tem lugares altos. No Rio Grande do Sul tem. Aqui em São Paulo tem. Ali, não sei se é o time do Bragantino, tem lugares altos ali em São Paulo. Lugares com 600 metros. São times de cima da montanha. Essa é a teoria nossa. Times é dividido em dois. Times de cima da montanha. Bragantino, Juventude, times de cima da montanha. Espero que você esteja entendendo. E tem times debaixo da montanha, debaixo. Flamengo, Santos, times debaixo da montanha. O Avaí, times aqui do Sul. Até mesmo o Grêmio e o Inter são times para baixo da montanha. São times da Baixada. Só que existem times da altitude. Quando os times da Baixada vão jogar na altitude, eles sofrem com isso. É isso que eu quero explicar para vocês. Quando os times da montanha, times igual o Juventude, forem jogar, Atlético, eu não sei o nome direito, times altos, times da montanha, quando eles forem jogar nas baixadas, nas abaixadas, quando eles forem jogar lá na baixada, nas beiras de mar, no litoral, né? Beira de mar. Quando eles forem jogar lá, se tiver sol, sem nuvens, sol, isso favorece os times de montanha. Porque a pressão atmosférica, quanto mais tu subir para cima, é menos pressão. Por incrível que pareça, existe o peso de um carro, em cima de mim agora. O peso de um carro. Existe 11 quilômetros de ar, de gases, oxigênio, todo tipo de gás em cima de nós. 11 quilômetros de ar em cima de nós. O que segura nós aqui preso na Terra é a pressão atmosférica. Tem essa pressão. Nós temos que aprender a lidar com essa pressão. Como que eu posso explicar isso? Aqui perto da Argentina são lugares de pressão alta. Tem muita nuvem, muito ar nos polos. No meio do mundo, no Equador, tem pouca pressão. No Equador, por incrível que pareça. Tem mais pressão nos trópicos, nas partes mais frias. O sul aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até mesmo o Paraná,
pertence a um lugar que tem a pressão alta. Tem pressão alta. Aqui é lugar de tempestade, de frio, de geada, de neve. Tem neve aqui no Rio Grande do Sul, no inverno. É um lugar de alta pressão. Alta pressão. Esses times do Sul são times de alta pressão. Grêmio, esse Inter, Juventude, o Atlético, Curitiba, são times acostumados a jogar na chuva, no frio, na alta pressão. Eu tenho muita coisa para explicar para vocês, mas eu também sou humano e eu me atrapalho. Eu me esqueço o nome das cidades, o nome dos times que são da montanha e os times que são da baixada. Mas você entendeu um pouco do que eu quero falar. Quando tem Copa do Mundo ou Sul-Americana, esses torneios que os times têm que ir jogar lá na Colômbia, os times sofrem. A Colômbia geralmente ganha as partidas, geralmente ganha. Por causa da pressão, do clima, tudo isso influencia os jogos de futebol. O que eu estou falando para você? Eu estou falando para ti que em dias de chuva, dias frios, dias de geada, de neve, de inverno, os times do sul são favorecidos. Nos invernos, isso é coisa matemática, é um estudo nosso de 10 anos. O nosso robô estudou o que eu estou te falando por 10 anos. Quando o tempo é ruim, é inverno, é frio, os times do sul todos estão bem pontuados. O Grêmio chega bem para cima, todos eles. Grêmio, Inter, estão tudo bem. Quando vem o verão e o inverno, tudo isso é pressão atmosférica. Quando vem o verão, os times do sul cai a produção. O Grêmio cai, o Inter cai. No verão, os times são mais favorecidos, esses times, o Flamengo, esses times do calor, o próprio Atlético, Galo, né? O Fortaleza, esses times assim. Quando o Fortaleza vem jogar aqui no sul, geralmente ele se dá mal. Não só o Fortaleza, o Ceará, quando o Ceará vem aqui pro sul, ele se ferra. E é assim com todos os times. As pessoas têm que entender o que eu estou falando. A temperatura, a chuva, o frio, a pressão atmosférica, tudo isso pode não parecer, mas tudo isso influencia os times. Os times, para quem não sabe, é feito de pessoas. São homens de 20 anos, 22 anos, 19 anos. É tudo feito de gente. Do mesmo jeito que a altitude influencia você, que é caminhoneiro, e tu sabe o que eu estou falando, a altitude influencia os times de futebol. Tu tá entendendo? Muitas vezes é melhor tu jogar no Juventude, apostar no Juventude lá no sul, do que apostar no Flamengo. Por mais que o Flamengo seja o melhor do mundo, isso não importa. Quando ele vai lá na montanha, no frio, na chuva, ele perde. E o lotequeiro erra. Por que o lotequeiro erra? Porque é burro. O lotequeiro não escuta não me escuta. O meu canal é assistido por lotequeiro. Vocês sabem o que eu estou falando. Eu estou falando da chuva, da temperatura, do frio. Eu estou falando dos times da Baixada, dos times que não são da Baixada. É diferente. É tudo diferente. São pequenos detalhes que eu estou falando. Esses pequenos detalhes fazem uma enorme diferença. Se vocês tivessem escutado eu, antes do jogo do Flamengo e do Juventude, lá no Sul, talvez alguns de vocês teriam jogado no Juventude. Naquele jogo, eu joguei no Juventude. Naquele dia, estava frio e estava chovendo, para quem não sabe. Lá estava chovendo e estava frio. E o Flamengo perdeu.
É isso que eu estou falando para você. Eu estou usando o exemplo do Flamengo para vocês entenderem o que eu estou querendo falar para vocês. Sempre, quando tiver jogos de futebol, você tem que prestar atenção no clima. Se vai chover, o que vai acontecer? Você tem que prestar atenção nisso. Se o tempo estiver seco com o sol, por incrível que pareça, os times da montanha são favorecidos. Esses times que são de cima das montanhas, com 600 metros de altura, são favorecidos em dias bons, dias que não tem chuva. Tu tá entendendo o que eu estou falando? Dias de chuva aqui no Brasil é mais normal que, por exemplo, os times do Amazônia ganhem. Aqueles times lá do Amazônia, por exemplo, eles vencem nos dias de chuva, por incrível que pareça. Se você fazer igual nós, que tu ficar estudando o que aconteceu 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, 10 anos atrás, você vai entender o que nós estamos falando. Nós estudamos 10 anos para trás, 10 anos de estudo. O que eu estou resumindo e falando para você é um resumo de um estudo muito grande, de 10 anos. É um resumo. Eu estou dando o peixe na tua mão. Mas não é o certo eu fazer isso. Não é certo não. O certo é eu mostrar para você que você tem que ver tudo isso e refletir. E você ir pescar. Você tem que aprender a pegar o peixe. Tu tem que pescar. Tu tem que descobrir essas coisas sozinho. E isso que é o certo. Eu vou ajudar você um pouco a descobrir tudo o que eu sei. Eu vou ajudar um pouco. Não vou ajudar muito, não. Não vou ajudar muito, não. Vou ajudar um pouco. E depois que eu mostrar o caminho, você vai ter que caminhar. Tu vai ter que tirar a minhoca. Vai ter que arrumar o teu anzol. Arrumar a vara de pescar. Tu vai ter que botar gasolina no teu carro. Tu vai ter que se preparar para ir pescar. Para tu pegar o peixe. Você vai ter que pegar o peixe. Eu não vou te dar o peixe. Não vou. Fica muito fácil se eu vir aqui e ensinar você que o time da montanha pode ganhar com determinada temperatura, ou chove ou não chove. Eu poderia fazer isso, mas não vou fazer. Não vou. Eu poderia dizer para você que o tal temperatura, o calor, ou o frio, ou a chuva, pode ajudar os times da Baixada. Eu poderia falar isso em 5 minutos. Eu poderia te explicar isso. Mas não vou explicar. Não vou. Eu quero que tu aprenda. Eu só estou te mostrando como que tu tem que fazer. Como que tu tem que fazer. Tu tem que prestar atenção nos jogos passados. Estudar o que aconteceu nos jogos passados. Estuda. Olha se o teu time perdeu no dia de chuva. Olha se o teu time é time da Baixada, time do litoral. Olha se ele é time da montanha, se ele é um time de uma cidade alta. Tem cidades 1.200 metros de altura aqui no Brasil. Bragança Paulista, tem umas quantas aí, entendeu? Então, esses times jogam de um jeito. Ele joga de um jeito. Quando ele vai jogar com o time da Baixada, ele joga de uma forma. O corpo daqueles atletas, o corpo físico deles, quando vai na Baixada, sofre. O corpo sofre. Tá entendendo? Quando o time da montanha vai jogar contra outro time da montanha, isso acontece muito. 2 times de cidade alta jogar acontece muito. Aí não tem favorito. Aí pode ganhar um ou o outro, nessa teoria. Quando 2 times da Baixada, igual o Fluminense e o Flamengo, por exemplo, né? 2 times da Baixada forem jogar, não vai ter favorito. Os 2 são da Baixada. Os 2 vão estar igual. Não vai ter diferença no corpo dos atletas. Não vai ter diferença.
Você está entendendo o que eu estou tentando te falar? Nessa teoria, a teoria mostra bem certinho aonde que tu tem que jogar. Ela mostra para você, ela mostra. É só tu prestar atenção. Ela mostra mais claro, quando um time da Baixada vai jogar com um time da montanha. Aí aparece bem, fica bem claro quem que vai ganhar. É 76% de dar certo. É quase certo que vai dar aquilo que a teoria está falando. 76% de chance de dar certo. Por isso que eu acerto bastante. Nós prestemos atenção em todos os detalhes. Detalhezinho pequeno que tu pensa que não tem problema nenhum. Coisinha desse tamanhinho. Nós prestemos atenção em todos os detalhes. Em todos. Eu que estou te falando hoje sobre o clima, sobre a chuva, sobre as cidades altas e baixas. Sobre isso. Pensa um pouco, reflita um pouco. Você vai ver que eu estou certo. Se tu acha que eu estou errado, sobe caminhando uma montanha. Caminha uma subida, um subidão. Faça isso amanhã. Se você acha que eu estou errado, caminha, sobe. Pega as tuas pernas e caminha. Sobe uma montanha. Quando tu chegar lá em cima, tu vai entender o que eu estou falando. Quando tu chegar em cima da montanha, tu vai entender o que o ninja está te falando. Tu vai entender. Você está acostumado lá embaixo. Tu não está acostumado lá em cima, no ar, né? Lá tem pouco ar para tu respirar. Tu chega, tu vai ficar ofegante, tu vai ficar amarelo, o teu sangue vai amarelar. Não importa se tu é jovem ou é velho. Se você subir uma montanha, tu vai ficar ofegante, sem ar, sem força. Tu tá entendendo? Faça o que eu estou dizendo. Vai caminhar. Sobe uma montanha primeiro e depois assista esse vídeo. Mas primeiro tu tem que subir uma montanha de 100 metros, 200 metros. Não precisa subir uma coisa muito alta, não precisa. Com uma subida, uma subidona de 100 metros já é suficiente para você entender o que eu estou falando. Tu tem que caminhar para tu entender o que eu estou falando, povo do Brasil. Eu tenho mais 52 dicas para dar pro povo. 52. E eu espero que eu consiga dar. Mas eu também espero que o povo entenda o que eu estou falando. Eu espero que o povo entenda. E também se inscreva. Eu preciso ter tempo nos canal para poder falar. Senão eu não vou conseguir falar. Se inscreve. Tá, já o tempo está acabando. 28 minutos, com 30 minutos, eles me cortam, eles não deixam eu falar. Eu só tenho tempo, 30 minutos para falar, só 30 minutos. Então, tu tem que se inscrever no meu canal para mim conseguir falar mais. Daí eu conto mais coisa. É que nem agora, eu consegui contar essa da teoria, né, da altitude. Você entendeu, tu não é bobo. E se tu não entendeu, assista de novo. Mas primeiro, faça o que eu te disse. Vai caminhar. Sobe uma montanha. Primeiro sobe uma montanha. Depois, assista esse vídeo. Primeiro, sobe a montanha. Suba uma montanha primeiro. Depois, assista esse vídeo. Depois.